Passei os meus 3 primeiros anos tranquila, trabalhando na correria de São Paulo. E aí comecei a ficar um pouco assim, meio que desmotivada, né? Porque assim, eu trabalhava fora, chegava em casa, tinha que cuidar de casa, cuidar de filhos. Então, assim, comecei numa correria sem fim. Quantos E filhos, quantos filhos passei você 2 anos, tem? tenho uma filha, chama Yasmin, Ah, Yasmin. isso, Yasmin. Legal, Então, legal. assim, eu estava vivendo uma vida para as pessoas, meu trabalho, para casa e, de certo modo, eu esqueci de mim, esqueci da minha vida. E fui tocando o barco. Fiquei 2 anos assim. O ano passado, em fevereiro, eu tive uma crise de pânico. Fui parar no hospital, até achei que estava tendo um infarto. Mas, graças a Deus, não foi isso. E tá, fui medicada, fiquei lá um pouquinho, voltei para casa. E fui procurar ajuda. Primeiramente, eu fui procurar um psicólogo. Aí fui no psicólogo, fiz a minha primeira consulta, conversei, falei de tudo da minha vida, enfim, continuei fazendo as análises. E em casa estava do mesmo jeito ainda, não estava legal. E assim, eu fazia as coisas muito no automático, uma pessoa assim, muito agitada, e fui seguindo a vida. Daqui a pouco tive outra crise de pânico também. As minhas crises de pânico eram assim, eu começava assim, sentir um queimor no peito, sentia um queimor muito ruim no peito, e aí Uhum. o corpo inteiro ficava queimando, eu sentia falta de ar, sentia frio, calor ao mesmo tempo, e entrava em pânico. E a única coisa que vinha na minha cabeça é que eu ia morrer, ia acontecer alguma coisa de muito ruim comigo, porque até então não tinha conhecimento de nada ainda. Isso E assusta fui muito, tocando, né, Adriana? É horrível, né? Isso assusta muito, né? assusta, é horrível. Então, assim, eu tive várias crises nesse, desse estilo muito ruim. Teve uma vez que eu tive uma crise, foi julho desse ano. Eu tive uma crise que, assim, eu queria sair correndo, Matheus, e tirar, que eu senti uma dor no peito, assim, que eu queria arrancar com a mão. É Entendi. muito, falando assim, é uma coisa assim, nossa, é até difícil de explicar, porque eu cheguei no fundo do poço mesmo, na verdade. Então, o que eu fiz? Chegou um momento, em casa, eu tenho em casa e tenho tipo uma edícula no fundo. Eu quis Uhum. me isolar. Eu falei assim, eu preciso de isolar da minha família, do meu trabalho, de tudo. Eu quero ficar um final de semana sem fazer nada. Uhum. Aí fui pro quarto no fundo, fiquei lá assim. Aí minha filha levava as coisas lá para mim, tudo certinho, levava e saía. Eu fiquei assim, um final de semana em meditação. E passei mal algumas vezes ainda. E, como eu disse, continuei com as análises, né? E no dia 21 de outubro eu me isolei e comecei a tomar remédio, Matheus. Que Uhum. aí eu estava tendo crise muito forte, comecei a tomar remédio. E aí me isolei. Nesse isolamento meu, eu fiquei assim, buscando algumas coisas no YouTube de meditação. Eu confesso que eu li várias coisas assim, e eu estava assistindo um vídeo interessante, não sei se você já ouviu falar, mas do Sadhguru, sobre depressão, ansiedade. E numa pausa do vídeo dele, veio uma chamada da sua jornada. E nessa jornada, eu olhei assim, eu pensei assim, veio na minha cabeça, assim, na hora, você precisa de ajuda espiritual. Uhum. E aí eu me interessei pelaquela jornada. Aí assisti lá, né? Achei super interessante. Graças a Deus não tive nenhum empecilho para fazer. Achei interessante. Falei assim: é Você- isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. O que me chamou a atenção na jornada foi a parte de meditação e do mindfulness, que Sim. assim, de você fazer os exercícios, né? E achei muito interessante, que é uma coisa assim que para mim, que era uma pessoa assim, como que eu posso dizer, agitada, eu não Acelerada, né? conseguia parar.
Isso, eu não conseguia parar, Matheus, assim, e fazer uma meditação, admirar as coisas. Então, assim, para mim foi difícil. Eu sei, eu preciso disso, é isso que eu quero. Então, foi que me ajudou muito. Entendi. Entendi. Aí você entrou no curso, começou a fazer os exercícios, já foi sentindo, porque foi muito recente, né? Nós estamos falando isso É muito recente. de nem 2 meses atrás, né? De mês e pouco atrás. E você então começou a fazer os exercícios, você cumpriu tudo o que eu peço para você fazer, você achou pesado, achou fácil, foi difícil nos primeiros momentos. Como é que Olha, foi aí? então, o de meditação, da novena, eu achei maravilhoso, mas teve um lá que eu tive um pouco de dificuldade, Matheus, foi o É, do movimento atento. o movimento atento, Mas sim. super, super interessante, porque assim, você trabalha uma parte do seu corpo de um desconforto que você sabe que você consegue controlar, você começa a conhecer o seu corpo, o seu interior, é muito interessante. Então, aí eu comecei a fazer o curso, comecei a fazer a novena, as Uhum. meditações e o exercício. Aham. E com os exercícios, eu fui aprendendo a conhecer o meu corpo, a conhecer o que eu estava sentindo. Quando eu comecei a fazer, Matheus, eu passei mal mais uma vez, tive outra crise de pânico. Mas Uhum. aí o que, que acontece? Eu estava numa ligação direta. Quando eu começava, eu sabia quando eu ia passar mal. Quando começava a sentir o desconforto, o meu cérebro já ligava direto. Então, assim, aí eu entrava em pânico. Com os exercícios, eu comecei a me conhecer. Aí eu parava, respirava. Algumas vezes, aliás, muitas vezes, eu começava a fazer a oração. E Hum. aí eu conseguia controlar a minha mente. Eu mudava o foco da mente. Porque os exercícios que a gente faz no Renova-me, tem assim, o exercício que você faz, que você fica lá meditando, vem várias, como posso dizer, Sugestões na mente, né? Várias vai, ideias, pensamentos, tá dizendo? isso, várias ideias. Mas aí o que, que acontece? Ela vem e você deixa ela passar. Ela vem serena, passa, você continua meditando. Então, assim, para mim foi maravilhoso, maravilhoso. Tudo isso, começar a conhecer o meu corpo. Então, hoje em dia, Matheus, eu não passo mais mal. Graças a Deus, Que graças ao alegria. Renova-me, que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa renovada, de cabeça fria, coração quente. Eu me libertei de depressão, de toda a minha ansiedade. Hoje eu vivo na paz, graças a Deus. Que alegria.